professor Daniel nos falou na aula passada sobre o corpo significante. Estudamos o espaço vital e o relacional. Hoje vocês então puderam acompanhar uma sistematização do espaço vital e do espaço relacional com suas perspectivas corporais, suas perspectivas psíquicas e de que modo então o professor pode se valer disso para perceber o seu aluno e para perceber a si mesmo dentro do processo de ensino-aprendizagem. Tenha uma boa aula. Olá, estamos aqui para mais uma aula de educação psicomotora. Hoje eu vou trazer um tema seguindo com a temática do corpo significante. Hoje nós vamos abordar a psicomotricidade relacional. Que psicomotricidade relacional? Eu falei para vocês, ou venho falando para vocês, que não existe uma única psicomotricidade. Que o mais certo seria a gente dizer, bom, existem psicomotricidades em diversos períodos históricos, diversas necessidades históricas e sociais, então a psicomotricidade vai responder a essas necessidades que são necessidades sociais, e na maioria das vezes ligadas ao processo produtivo, de diversas maneiras. Então a psicomotricidade relacional, ela é na verdade mais um fruto ou produto e também produtora, por consequência, deste processo histórico que está diretamente ligado à sociedade, às suas necessidades e, sobretudo, pautado em cima da produção capitalista, vamos dizer assim, né? Então, nós temos aqui uma história que se inicia com um professor francês de educação física chamado André Lapierre. O André Lapierre, lá nos anos 40, até os anos 70, mais ou menos, ele trabalhava com reeducação psicomotora. Então, o que é isso, reeducação psicomotora? Bom, a gente vem falando das diversas psicomotricidades, dos diversos ramos da psicomotricidade, onde a reeducação psicomotora, sobretudo nesse período aí dos anos 40 até os anos 80 aqui no Brasil, representava a parte da psicomotricidade que ia prestar um auxílio, entre aspas, vamos dizer assim, no processo de normatização das crianças que apresentavam algum distúrbio escolar. Então, era a parte corporal que ia, de certa maneira, disciplinar o corpo, ensinar os movimentos, etc., mas também com um objetivo bastante pontual de normatização do comportamento. Então, essa área da reeducação psicomotora, e seguindo aí a formação do professor André Lapierre, inclusive, com 27 anos, foi laureado na Academia Francesa de Biomecânica, etc., então, de osteopatia, na verdade, né? Então, as bases teóricas pelas quais ele se norteava eram a biomecânica e a psicologia genética, de fundo bastante pautada na questão piagetiana, fundamentalmente. Durante os anos 70, 80, então o professor Lapierre desenvolve a psicomotricidade relacional. O que é isso, psicomotricidade relacional, né? A psicomotricidade relacional vem fazer justamente um contraponto em relação à questão desta técnica normativa que vinha vindo ao longo do trabalho escolar, que era da reeducação psicomotora. Então, onde a técnica era o fundamento de tudo, onde o objetivo era normatizar o corpo, colocar a criança na norma do movimento, na norma do comportamento. A psicomotricidade relacional, então, vem fazer um contraponto a este tipo de conduta, onde o psicomotricista é um camarada que sabe, que manda, e a criança que obedece e faz,
que é do tipo de processo mais ligado à questão do corpo consciente, e faz aí uma revolução, até mesmo pautada na revolução, no movimento de 68, lá na França, enfim, onde o André resolve que vai fazer uma contraposição e adota os conceitos mais humanísticos, os conceitos mais ligados à psicanálise para o desenvolvimento de uma psicomotricidade, então, vamos assim dizer, mais voltada para o sujeito, mais uma psicomotricidade mais humana, que ele chamou de psicomotricidade relacional. As bases teóricas são o Rogers, com a questão da possibilidade do trabalho centrado no sujeito, centrado no aluno, né, que ele traz toda essa ideia. Do Freud, que ele vai fazer a ligação, a relação da questão da transferência, da contratransferência, enfim, vai chamar o sujeito, não é mais o indivíduo, vai chamar o sujeito, que é o sujeito referidamente o sujeito do desejo, enfim. Então vai colocar a questão do inconsciente aí no meio dessa história. Pouco a pouco ele vai sistematizando um processo onde ele vai perseguir exatamente o quê? Bom, qual é o processo, qual é a questão que se apresenta para as crianças? Onde se formou, onde se formaram, qual é a gênese dessas questões? Bom, a gênese dessas questões é na primeira infância, então nós temos que resgatar um pouco o lúdico, temos que resgatar uma linguagem que seja a linguagem da infância para podermos fazer um processo de facilitação da expressão das crianças e da organização do mundo psíquico das crianças. Então, vocês vejam que tem aí uma perspectiva de psicomotricidade que é um pouco mais arrojada, no sentido de dar voz ao sujeito, de permitir que o sujeito fale, que o sujeito comunique através do seu corpo. E isso amarrado, logicamente, nessas bases teóricas, que é a psicologia rogeriana, a psicanálise freudiana e lacaniana, enfim, mais posteriormente o Lacan, e também trazendo no seu bojo muito da psicologia do desenvolvimento com uma ligação mais profunda com o Vallon dessa vez, que é a questão do diálogo tônico e etc., que a gente já conversou com vocês, já falamos bastante sobre isso. Alguns colaboradores foram muito importantes. Então nós temos aí a própria filha do André Lapierre, a Anne Lapierre, que acaba, a princípio, quando o André vai para a creche, vai fazer seu primeiro trabalho nas creches, começa a cavar um espaço no setor educacional francês, acompanha a ele a sua filha Anne Lapierre e eles escrevem um livro, O Adulto Frente à Criança, de 0 a 3 anos, que é um livro justamente da experiência que eles tiveram na creche com as atendentes e as crianças, enfim. Então isso deu uma sistematização que deu origem a esse livro, O Adulto Frente à Criança, que é um livro dentro da psicomotricidade como um todo, é um livro bastante importante. E como publicação dentro da área da psicomotricidade relacional, ele é um marco que faz a passagem para exatamente essa fase que seria da educação, da reeducação para a educação vivenciada e a psicomotricidade relacional propriamente dita. Um outro colaborador bastante importante foi o Bernard Couturier, que é também um autor bastante importante dentro da psicomotricidade, que trabalhou em parceria com o André até aproximadamente os anos 80 e fizeram algumas publicações junto e posteriormente, por questões de entendimento de método, etc., acabaram por se separar, onde o André então segue num processo de verticalizar os estudos em cima da questão do corpo e da subjetividade do corpo, e o Couturier fica mais ligado à questão da educação pela educação vivenciada e tal, fica fundamentalmente focado na questão do processo educativo. Uma outra colaboradora é a professora Núria Fran, que é uma espanhola da Catalunha, que veio para o Brasil sistematizar então a formação de psicomotricidade relacional, e também autora de alguns livros, etc., que fundamentalmente ela tem uma especialização, uma especialidade na educação especial, enfim, mas que trouxe uma grande colaboração também aqui no Brasil para a educação infantil, enfim, e além da educação especial, né? Porque éramos um grupo aqui de formandos na psicomotricidade relacional, que a sua grande maioria estava na educação infantil, estava na educação especial. Essa era a necessidade que demandava essa formação aqui no Brasil naquele período.
Então, a professora Núria Frank veio para fazer essa sistematização e, paralelamente, junto com a professora Núria Frank, tinha também o Vitor Garcia, que na época já era um analista corporal, que eu já vou explicar para vocês o que é um analista corporal, que trouxe uma grande contribuição também para a psicomotricidade relacional. Então, nós temos aí, entre os anos 70 e 80, a preponderância da psicomotricidade relacional dentro dessa história, o nascimento propriamente dito da psicomotricidade relacional, que pouco a pouco vai se aprofundando, o professor André Lapierre vai aprofundando a sua metodologia, suas reflexões, seus estudos e vai desembocar na análise corporal da relação, que seria uma dimensão aí do trabalho corporal mais voltado à terapia, vamos dizer assim, a terapia corporal, que alguns adotam também em termos de terapia psicomotora, vamos dizer assim. Mas a análise corporal, então, seria, enquanto a psicomotricidade relacional ela foi criada fundamentalmente para estar na escola e para estabelecer alguns trabalhos clínicos dentro do âmbito da dificuldade escolar, enfim, ou de algumas dificuldades de ordem comportamental, mas fundamentalmente de encaminhamento escolar, a análise corporal da relação fica, então, responsável por prestar um auxílio para as pessoas ou para as crianças ou adolescentes com uma personalidade mais prejudicada, com casos até com casos patológicos até mais severos e tal. Então, essa é a distinção entre a psicomotricidade relacional e a análise corporal da relação e a psicomotricidade relacional em relação às outras psicomotricidades que a gente tem aí, então, uma perspectiva muito mais centrada no sujeito e com uma base teórica fundamentalmente focada na questão dos preceitos ou dos conceitos psicanalíticos freudianos, né? Nós temos aqui um fluxograma, vamos dizer assim, de uma sessão de psicomotricidade relacional. Eu falei para vocês, bom, a psicomotricidade relacional é um método, vejam bem, há uma distinção entre técnica e método, né? É um método que está focado no sujeito. Então, bom, a ideia é que o sujeito possa colocar a sua história pessoal à baila, em jogo. Esta é a ideia fundamental. Porque o que o professor André perseguia exatamente é essa. Qual é a linguagem que o sujeito fala ou desenvolve quando essas questões que vão desembocar em sintomas se estruturam? Então ele pensa, bom, se é na primeira infância, a linguagem primordial, a linguagem fundamental é a linguagem do jogo. Que jogo? O jogo, se for um jogo de regras, não vai funcionar, então tem que ser um jogo espontâneo. Muito bem. Então, através do jogo espontâneo é que essa história pessoal pode, então, se manifestar. Porque aqui tem regras mínimas. Bom, jogar sem machucar o colega, sem estragar o espaço da sala, enfim. Algumas regras que são de ordem geral, para que a criança possa se situar no espaço e no tempo. Mas não mais do que isso, porque senão começa a impedir que a história do sujeito se faça presente. Bom, a ideia na psicomotricidade relacional é que a partir do jogo espontâneo haja uma decodificação dos conteúdos que estão postos no jogo. Então, existem, por exemplo, conteúdos que são aparentes. A criança está agressiva, por exemplo. Mas este conteúdo aparente, ele fala de um conteúdo que a gente chama de conteúdo latente. Então, esta criança está agressiva frente ao adulto porque tem necessidade de afirmar-se, enfim, tentar buscar uma decodificação simbólica para esta manifestação corporal que a criança traz. Muito bem, a partir desta decodificação, então nós temos que entender que o processo aí que se estabelece é um processo de comunicação perene, não é? Porque cada movimento da criança e cada movimento do adulto se estabelece aí como que uma conversa, não é? Então, a intervenção, propriamente dita, ela é fruto
de uma sucessão dentro dessa conversa, na medida em que o adulto vai tentando decodificar e perguntando, enfim, no sentido corporal da coisa, né? Se é isso mesmo que a criança está comunicando, por exemplo, se a criança vem em direção a mim e me traz uma bola. Bom, eu tenho aqui uma bola na mão e uma criança frente a mim me oferecendo isso. Bom, eu digo... Eu posso manifestar corporalmente, bom, isso é para mim, não é para mim. A criança pode estar querendo dizer com aquela bola que ela gostaria de estar comigo também. Bom, isso tudo a gente vai ter que ir na relação com a criança, checando, aferindo, para ver se de fato é esse o desejo da criança. Então, a ideia fundamental é que a criança possa ampliar suas formas de expressão, sobretudo as formas de expressão, a princípio, corporais, para que possa ficar cada vez mais possível que ela coloque claramente o seu desejo, aquilo que ela intenciona fazer. E isso, então, quer dizer que vai revigorar ou transformar as formas de relação que ela estabelece com seus pares humanos, e vai fazer uma repercussão dentro da sua história. Então o fluxo é exatamente esse, né? A partir do jogo espontâneo, a história pessoal e os conflitos internos dessa história pessoal podem emergir. A partir de uma decodificação, se percebe qual é o conflito e se faz uma intervenção, sempre guardando essa ideia de que a intervenção não é verbal, é uma intervenção tônica, é uma intervenção corporal, resgatando aquela ideia do diálogo tônico, resgatando aquela ideia da construção do objeto, das necessidades que a criança tem de nutrição, limpeza, contenção, consonância emocional, que nós vimos nas outras aulas, enfim, resgatando todos esses conceitos dentro desse momento num diálogo tônico, num diálogo corporal. Essa é a intervenção, no sentido de facilitar a criança a poder construir um processo de confiança e, portanto, de ampliação das possibilidades de expressão, de encontrar formas de expressão cada vez mais simbólicas e que isso, de certa maneira, vai repercutir na sua história pessoal. Fundamentalmente, essa é a ideia. Então, nós temos, a partir desse conhecimento, duas vertentes fundamentais. Ou nós vamos para o consultório e vamos trabalhar com algumas questões mais de cunho emocional, ou nós vamos para a escola e vamos fazer um processo, sobretudo dentro da pré-escola, aquilo que o professor Lapierre disse que é de profilaxia da saúde mental, ou seja, de manter o processo relacional das crianças sempre em fluxo e ajudando as crianças a alavancar alguns momentos de dificuldade, alguns momentos de entrave na vida deles, e que vão também repercutir no processo de escolarização. Mas, na minha avaliação, o professor André Lapierre vai um pouco mais além disso. Ele é um pouco mais ousado do que isso. Na verdade, ele propõe o seguinte, que a partir do jogo, se pudesse, dentro do ambiente escolar, né, se pudesse, então, fazer um desenho, as crianças desenham, fazem um desenho do que jogaram. Bom, a partir do jogo e do desenho, então, esse desenho pode virar uma história que a própria criança relata, pode virar uma história comentada pelo grupo e que foi... esse é o detalhe importantíssimo. Esta história foi vivenciada não só pela criança, mas foi compartilhada com o grupo e com o adulto que coordena ou que organiza esse grupo. Então, é uma história que é pertinente a todos. Muito bem. A partir dessa história, isso pode ser transformado num texto, isso pode ser transformado em outros conhecimentos que vão entrando dentro do conteúdo acadêmico das crianças. Muito bem. Então, aí tem um dado importantíssimo, porque além da psicomotricidade relacional servir como um processo em si que vai ajudar as crianças a alavancar suas dificuldades, sobretudo suas dificuldades pessoais e emocionais, também pode contribuir como um elemento da construção do conhecimento e, desta maneira, fazendo algo fundamental e importantíssimo, que é a junção
entre o que é isto, que é do sujeito, que é produzido a partir do jogo e que está envolto de emoção, que está envolto de história, de subjetividade, com isto que é coletivamente produzido, ou seja, o conhecimento acadêmico de um modo geral. Então, que é justamente esta é a quebra do processo educacional. É como se o processo, o conhecimento, ele não tivesse vínculo nenhum com a vida do sujeito. Né? As grandes reclamações são exatamente essa. Para que eu vou aprender isso se eu não vou usar isso na minha vida? Lê do engano. Tudo o que está produzido cientificamente tem uma possibilidade de apropriação. Então, eu faço essa ressalva para vocês no sentido de vocês ficarem atentos nesta qualidade da que a psicomotricidade relacional outorga, que é a possibilidade de juntar isto que é cientificamente, que é conteúdo, com aquilo que é conteúdo do sujeito e fazer então este casamento, vamos dizer assim, né? Depois do intervalo, nós vamos discutir um pouquinho mais sobre a psicomotricidade relacional. Até já! Voltando do intervalo, então, vamos discutir qual é o lugar do psicomotricista, então, nessa história. O psicomotricista, o educador, né? Dentro da psicomotricidade relacional, na verdade, nós temos um lugar para o psicomotricista que não é mais aquele lugar do que sabe, do que ordena, do que tem em si, do que conhece, então, todos os procedimentos, o protocolo que tem que ser seguido. O psicomotricista é fundamentalmente um grande inquiridor. A postura mais correta do psicomotricista seria observar, uma observação meio na ação, né, que a gente chama de escuta ativa do movimento da criança, para que se possa entrar aí, então, neste jogo psicomotor, né? Então, o psicomotricista é fundamentalmente um companheiro de jogo. E sua principal característica dentro deste ser companheiro de jogo é que ele vai servir como um elemento estruturante e motivador. Ou seja, ele vai ajudar as crianças a organizar o jogo no sentido de dar contenção. Bom, às vezes as crianças se pegam, de botar um limite, ou seja, o papel do limite é fundamental aí, né? Quer dizer, deixar as crianças jogar não pressupõe absolutamente a ausência de limite. O limite é um lugar, um elemento importantíssimo dentro do jogo, mas não é esse limite bom, cheio de culpa, cheio de dogma, cheio de conceitos morais, etc. É simplesmente um limite. Bom, isto cabe aqui nesse jogo ou não cabe? Bom, temos regras básicas, sem machucar-se, sem machucar o colega. Se está machucando, se você está machucando o colega, bom, aí carece da intervenção do limite, ou seja, um corte no jogo, um dado de realidade que vai dizer, olha, assim não é possível, não é? E motivador no sentido de que vai levar as crianças a jogar, quer dizer, o psicomotricista com o seu próprio corpo, ou seja, a Núria até diz, né, o psicomotricista é um cara que joga e deixa jogar, e não só joga e deixa jogar, como incentiva, porque a presença do adulto no jogo infantil é algo que traz para as crianças uma motivação muito grande. Então, o psicomotricista e o educador, então, deve participar aí do processo de jogo, do processo da brincadeira, assim como, bom, não só no jogo, aqui nós estamos falando do jogo corporal, mas seja um jogo mais de tabuleiro, por exemplo, a presença do adulto é uma coisa maravilhosa para a criança, é um status, outorga um status no jogo que é um status de importância, que é um status de que ela está sendo vista. Então, quando é um jogo mais livre, que a produção é exatamente a produção da criança, tem uma subjetividade e o adulto se faz presente aí, então isso é uma maravilha, né? Dá um status não só ao jogo da criança, como a própria criança fica elevada a um grau de importância bastante especial, bastante
enfim, de regozijo, né, da criança. Para que ele possa ser companheiro de jogo, ele vai se utilizar de todos os mediadores não verbais de comunicação. Então, o olhar, o gesto. Por que não verbais? Fundamentalmente porque para que a palavra não tome o lugar que é do corpo, que é da relação corporal. Porque a gente não pode esquecer, nós adultos nos especializamos na palavra e nos distanciamos corporalmente dos outros, tá certo? Então a gente prefere falar do que se juntar, né? Então, neste caso do jogo, exatamente do jogo dentro da psicomotricidade relacional, o que se procura resgatar é justamente esse diálogo tônico, este contato corpo a corpo. É até interessante a gente estar falando disso através de um meio de comunicação, né? Mas é importante juntar esse corpo a corpo, né? Sujeito a sujeito, e é isso que se pretende resgatar com a psicomotricidade relacional. Então, os mediadores não verbais de comunicação vão auxiliar tanto na aproximação, como no próprio momento do encontro corporal, como no processo de separação também. Então, aí eu aconselharia vocês que se interessem um pouco mais por essa temática, que pudessem olhar essa referência que é o adulto frente à criança do André Lapierre e da Anne Lapierre, porque lá estão descritos todos os mediadores, os objetos, de que modo os objetos vão interferir nas relações, ou podem interferir ou facilitar nas relações corporais, enfim. Então é um livro de base, assim, se vocês querem aprofundar nessa temática, é um livro de base bastante importante. E aí nós temos um legado muito significativo, uma sistematização do próprio André Lapierre, que são, ele chamou de fases relacionais, né, segundo o André. Mas eu prefiro chamar de posições seguindo posições da relação, posições relacionais, seguindo esta ideia de que, porque a ideia de fase meio por conta de uma influência piagetiana aí, né? Essa ideia de que, bom, passou uma, então aí essa morre, aí nasce outra e etc. E, na verdade, não é esta a ideia que o próprio André tem de fases, quer dizer, então eu uso, às vezes, nas minhas aulas, posição para fazer essa diferenciação, mas o próprio André, quando chama de fase, já pressupõe que a superação das fases, uma vai incorporando na outra, que não existe o apagar, por exemplo, não existe nenhum de nós, por mais extrovertido que seja, por mais autonomia que tenha, não tem a possibilidade, por exemplo, de entrar numa festa onde não conhece ninguém, que não tenha um momento que fique travado, assim, né, que a gente fala, ou que dê uma inibida, né, até que a pessoa encontre um caminho e entra na festa. Mas isso quer dizer o quê? Que mesmo que eu esteja numa posição ou numa fase muito de autonomia, que vamos considerar assim, a mais adiantada, sempre tem as outras posições, as outras fases coexistindo junto com ela e se manifestando em momentos onde a gente tem uma ansiedade mais persecutória, enfim, até que a gente possa estar confiante no ambiente e retomar a nossa autonomia. Então, quais são essas fases? A primeira delas é a inibição. Na inibição, então, a criança está impossibilitada de manifestar qualquer reação com relação ao meio exterior, ou seja, ela está totalmente tomada de ansiedade persecutória. É aquela história, ou eu mato ou eu morro. Para eu não me matar e nem morrer, eu me finjo de morto e aí fico travado no mesmo lugar, que são aquelas crianças que ficam encostadas nas paredes, agarradas nos cantos na maçaneta da porta, na mochila, que são crianças que têm uma certa dificuldade de relação e que a gente tem que construir uma situação de confiança com elas. A mesma coisa o processo de conhecimento. Existe um primeiro momento que é o I não sei. Bom, esse I não sei tem que ser superado e pouco a pouco pela construção de uma confiança, que é uma confiança na relação, né? Uma outra fase, que é a subsequente à inibição, é a agressividade.
Muitos têm na agressividade um processo meio desqualificatório, um processo que tem que ser normatizado, tem que ser retirado. E, na verdade, a agressividade ela facilita o processo de aproximação. Então, ela tem que ser vista deste modo, como que comunica algo do desejo da criança e, normalmente, um desejo de aproximação. Então, a agressividade, que no modo mais crescido, adulto, vem na forma da piada, do xiste, da brincadeira, nas crianças aparece às vezes corporalmente, é necessário que apareça corporalmente até concretamente, é claro que pela via dos objetos a gente vai permitindo que as crianças joguem sem que se machuquem ou que machuquem os adultos e tal. Uma fase subsequente a essa, da agressividade, então, é a fase da domesticação. Se na inibição e na agressividade tem uma preservação exacerbada do próprio ego, que é frágil, na domesticação já começa a haver uma abertura para o outro. Mas esse outro ainda tem que estar sobre a chibata deste ego, que é um ego meio frágilzinho, vamos dizer assim. Até por conta de que está aferindo ali se esse adulto, de fato, vai abrir mão do seu poder, do seu mando, né, que é no pensamento da criança infinito, para que ela possa ocupar um lugar efetivamente de sujeito. Então, na domesticação há esse teste que vai desembocar, então, numa próxima fase que o André chamou de fusional e que eu chamo de entrega, que é a possibilidade, então, da criança estar na mão do adulto, ou seja, de entregar-se na mão do adulto. Então, vocês imaginam que tem um longo percurso até que a criança possa ser penetrada por qualquer coisa que venha do adulto, inclusive pelo conhecimento. A partir da entrega, então, nós temos essa possibilidade, entregou, juntou a possibilidade, a necessidade da individuação novamente. Só que este sujeito que está aí com a criança, o psicomotricista, o educador, ele já é alguém considerado como objeto de amor, como objeto de referência e tal. E que, ao mesmo tempo, recuperando um pouco aquelas dualidades, amor e ódio, etc., tem que se separar para que se tornem indivíduos constituídos, né? Para que, sobretudo, a criança se constitua como um sujeito, né? Então, nesta separação, há uma agressividade que aparece, mas como há uma intenção de manutenção, um amor pelo objeto, há a necessidade de mantê-lo vivo. Então, aparece uma forma de agressividade, que é uma forma de agressividade simbólica. E uma vez a criança inserida no mundo simbólico, vejam que a gente está falando do mais amplo senso do termo, né? Quando a criança se insere no simbólico, no mundo simbólico e as possibilidades que daí advêm, ela adquire uma autonomia e uma independência. Então, fundamentalmente, são essas as fases da relação e que vão aparecer a todo instante em cada situação que a gente se coloque, que gera um pouco de ansiedade, que pouco a pouco vai sendo amadurecida no sentido de vai se desenvolvendo, até que possa chegar numa situação de autonomia, passando por todos esses momentos. E o processo de estudo, o processo de relação, ou seja, de apreensão do conhecimento, também passa por aí. Vamos para as dicas de estudo, então. Bom, as minhas dicas de estudo para vocês são que vocês releiam o material de apoio, leiam O Adulto Frente à Criança, do André Lapierre, que está reeditado pela Universidade Federal do Paraná, e que possam se dispor a jogar um pouco com suas crianças, a partir da leitura do livro do André, e na medida em que jogam, podem retornar ao livro para poder entender um pouco melhor o que está acontecendo aí no jogo. Até a próxima aula. A psicomotricidade relacional foi o tema da nossa aula de hoje. O professor Daniel falou também sobre a postura do psicomotricista. Então, como vocês viram, um modo de agir, um método novo, demanda um modo de agir novo. O psicomotricista, então, fica como aquele que joga e permite jogar, que estrutura e anima o jogo das crianças. Estudamos as fases relacionais propostas pelo professor Lapierre. Então, vocês puderam ver que a inibição, a agressividade, domesticação
a entrega ou funcionalidade, agressividade simbólica e autonomia fazem um percurso onde a criança sai de uma menor possibilidade de relação para uma maior possibilidade de relação, inclusive acessando o simbólico, e isso foi um legado bastante importante que o professor Lapierre nos sistematizou. Até a próxima aula!